Falando ainda então sobre a leitura do processo biológico e do processo sistêmico, a gente agora precisa começar a observar o que realmente importa nesse momento. O que observar no processo biológico, o que observar no processo sistêmico. O que eu gosto de integrar técnicas é buscar ter mais recurso dentro do sistema para nós podermos nos organizar, para saber exatamente o que você precisa fazer. Se você for analisar pela lei biológica, a quinta lei, onde a gente chama de sobrevivência, que a doença é um estado de sobrevivência do cérebro, automaticamente, estudando o funcionamento do seu cérebro, você vai ver o quê? Que realmente o processo ele ocorre simplesmente por uma adaptação. Então, o nosso cérebro já é programado para sobrevivência e adaptação. Então, aonde nós deveremos mexer? O que nós realmente deveremos fazer diante desse sistema para realmente poder usar essas leis biológicas em meu benefício, né? Se você for ver a primeira lei, se diz o quê? Que muitas vezes é importante você entender se esse conflito é seu, se esse conflito vem de outra geração, se o seu cérebro está identificando essa informação, ou mesmo quantas vezes esse conflito aconteceu, ou mesmo qual a duração desse conflito. Porque dependendo, se você tira um conflito de uma vez, é como se fosse a gangorra, duas crianças brincando. Se uma criança que está aqui embaixo sai, o que acontece que é de cima? Ela cai de uma vez, é um movimento bruto. O que você acha que o seu cérebro vai entender dessa informação? Esses são os cuidados que as técnicas que se baseiam, né, em nova medicina germânica, nas leis biológicas, deveriam ter. E as pessoas não têm esse cuidado. É como a lei sistêmica. A lei sistêmica também você tem lá o equilíbrio. O pai é grande e você é pequeno, mas de repente você inverteu esse processo. E aí quando você faz o reconhecimento que o grande é o pai e você faz o quê? Você quer automaticamente que ele seja grande? Qual é o movimento que você quer? Tudo que gera movimentos brutos, o cérebro muitas vezes não entende, ou ele entende isso como um processo de agressão, um novo processo de agressão. Quando a gente fala de leis biológicas, nós chamamos o processo de DHS, Dick-Hammer Syndrome, tá? Que é o nome do ponto de estresse no cérebro, naquele ponto onde a gente trabalha a terceira lei biológica, ok? Então, dentro desse processo, o que vai acontecer? O nosso cérebro ele vai ter possivelmente um novo DHS, porque ele não entende. Então, ele gera um novo processo de estresse. Por isso que muitas vezes as pessoas, ficou redundante, né? Então, muitas vezes as pessoas tratam uma patologia, resolvem uma e vai para outra. E fala assim, nossa, mas eu acabei de melhorar uma patologia, já começou outra. Por isso que é importante você trabalhar com as técnicas que trabalham o quê? Integrando informação de forma geral. Porque se você trabalhar só uma coisa, como fica a outra? Vamos pensar então em uma patologia de ombro, tá? Onde essa pessoa está tendo uma dificuldade em algum tipo de relacionamento, ou de trazer ela para si, ou de empurrar essa pessoa para longe. E aí você vai lá, trata, tira a dor dessa pessoa, mas o processo continua. Como fazer isso? Qual a técnica que você deve usar? Qual o método que você deve usar mais eficaz? Lembra que dentro da sistêmica a gente diz conhecimento muitas vezes é melhor do que intervenção, porque aí você mantém a dor, o cérebro vai equilibrar aquela gangorra mais devagar e automaticamente você vai poder executar melhor o movimento intelectual que você precisa de forma sábia. Então, dentro disso, existem sim vários métodos, inclusive eu criei, né, o Ser Consciente Coerente, baseado nessa informação, baseado em você entender quando é o processo que você avança e quando você afasta, por isso que tem que ter um treinamento para isso. Na própria formação em constelação familiar, é a mesma informação, você tem que trabalhar, você tem embasamento para você entender tudo isso. Então não é simplesmente você identificar aonde foi o estresse e aí você conversa com a pessoa e pronto, acabou. Olha só que interessante. Várias pessoas chegam e dizem assim, olha, eu estou com um processo, eu tenho uma dor de cabeça, ou eu tenho diabetes, ou eu tenho várias coisas há 10... Vamos tirar diabetes, que daqui a pouco eu dou um exemplo da diabetes que é legal. Então eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma dor nas costas, eu tenho um problema no meu pé, tá? Eu tenho depressão há 10 anos, ok?
E aí você diz para ela assim, olha, então volta, né? Como eu aprendi nessa parte de leis biológicas, não vou citar o nome do professor, tá? A única coisa que eu vou defender não foi Emanuel Corbel que disse isso, ok? Então, automaticamente, voltando, fala assim, volta 10 anos, o que aconteceu na sua vida? Que eu aprendi isso com um professor que não é brasileiro, tá? Mas não é Emanuel Corbel. Então, dentro disso, automaticamente, tá? Você volta lá. Aí a pessoa diz para você assim, aconteceu tal coisa, ou ela não lembra que aconteceu. Se ela não lembra que aconteceu, o que já acontece? E se ela lembra e diz assim, não, mas isso já está resolvido na minha vida. Então você diz, ok, mas seu cérebro inconsciente, por alguma coisa, ainda está ancorando e está trazendo ainda essa informação para você, tá? Vocês percebem que tem uma falha nesse sistema? Tem uma falha nessa identificação? Então, é isso que a gente ensina no método, de você buscar e de você ter a técnica certa para você comprovar se existe realmente isso ou não. Então, a lei do observador, ela é muito importante para você poder ver isso a partir de outro contexto. Porque de onde você está vendo, muitas vezes isso não está conectando, mas quando você muda o ângulo, você vai para outro lugar e olha, aí isso pode fazer sentido para você. E se você usar outras técnicas, automaticamente você também consegue chegar nesse cérebro. Então, o processo de leitura corporal ou de patologias, ele tem várias falhas. E aí você vai ter que ter recurso suficiente para você alcançar esse processo. Porque quando você fala, olha, Cláudio, então você explicou pra gente que quando gera uma tensão, possivelmente gera uma patologia. Isso pode vir de um estresse, ou isso pode vir, inclusive, lá do não pertencimento, da desorganização do clã, né? Um filho que é tratado a vida inteira como o primeiro filho, mas teve um aborto antes, e ele descobre só depois, então ficou aquele vazio, tá? Então cria um desequilíbrio, enfim. As leis, eu acho que vocês já estão entendendo, porque tem os outros vídeos lá para explicar. E eu falo muito bem sobre lei, tá? Dentro dos treinamentos. Então aqui não é para a gente passar isso bem detalhado, tá? O bem detalhado nesse momento é para vocês entenderem que existem falhas e que se você buscar a lei do observador, automaticamente isso vai ficar mais fácil. E aí, como que você pode fazer para saber se isso realmente existe ou não? O sentir, que também é um outro processo, um outro treinamento que eu ensino tanto na formação quanto no treinamento. Então, dentro desse processo, a lei do observador e a lei do sentir é muito importante para você poder saber como se manifestar diante de uma informação. Porque é muito simplista a gente só dizer assim, não, isso acontece aqui porque esse é o ritmo tal, tal, tal. E o que a gente aprende? Tá? E aí eu vou dar mérito a esse amigo belga chamado Emanuel Corbel. O sentido biológico, ele é muito mais importante do que qualquer outra dessas 5 leis. Se você não conseguir encaixar um sentido biológico dentro do seu cérebro, por que ele fez isso, talvez não vai fazer sentido para o seu cliente, paciente, ou para você que é o seu próprio cliente aí diante da sua manifestação. Então, o sentido biológico, ele tem que existir, que é o conhecimento que o Hellinger dizia. Conhecimento, muitas vezes, é melhor do que intervenção. Porque se você fizer a intervenção, a balança pode desequilibrar de uma vez. E isso pode gerar um grande problema para o seu cérebro, tá legal? Então, pessoal, toma cuidado com essas receitas de bolo que vocês escutam aí, tá? Na mídia social, seja Instagram, internet, YouTube, qual Facebook, tá? Eu tenho um monte de gente que eu tô vendo aí dando receitinha de bolo, falando isso e aquilo, mas quando descompensa, o problema é grande. Um amigo uma vez, tá, me contou que ele chegou para a paciente e disse assim, não, porque você precisa mudar um pouco o ambiente da sua casa, mas mudar o ambiente é o quê? Se eu pegar essas fotos de cima, colocar para baixo, de baixo para cima, eu pegar os livros de lá, tem livros ali, tá? Trazer para cá, aliás, antes aqui tinha livro, eu peguei os livros daqui, coloquei para lá, eu fiz uma mudança de ambiente, eu mudei a cor da minha lâmpada, tá? Coloquei um vaso aqui, então tudo isso já é uma mudança de ambiente, mas essa pessoa se expressou mal. Depois vieram as filhas reclamar, falaram, minha mãe tá vendendo a casa porque você falou que ela precisava mudar o ambiente, porque o ambiente estava fazendo mal para ela. Olha só como uma má colocação pode gerar todo isso. É brincadeira não, tá, gente? Isso é verdade, tá? Isso aconteceu. Só não posso expor aqui a pessoa que aconteceu isso, né? Porque senão fica feio para ela, tá? Então, dentro desse processo,
foi uma falha, mas que a pessoa deve ter corrigido, hoje ela deve estar tomando mais cuidado para falar isso melhor, tá? Então, o que eu quero dizer realmente é, cuidado com a informação, ela tem várias vertentes. Nós precisamos entender da observação e do sentir, ok? Então, dentro disso, eu ainda vou dar um passo para vocês, mais um vídeo falando um pouco sobre como que você pode atuar dentro dessa sistemática. Beleza, pessoal? Quais são os recursos que você pode usar para neutralizar isso e poder aliviar bem legal essa sintomatologia, buscando a causa, e aí sim você consegue encontrar o resultado final. Beleza? Obrigado, espero que isso tenha sido útil para você. Só não esquece de curtir, de compartilhar se você achou isso importante e seguir, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante a fazer o movimento crescer e essas informações chegarem cada vez mais para a sociedade, beleza? Valeu!